Bom, irmãos, estamos começando aí mais um ano, né? De Escola Bíblica Dominical, mais um ano de estudos, de acréscimos, né? E transformações que o Senhor quer fazer na nossa vida. Antes de nós começarmos, irmãos, quero dar um aviso para vocês que, finalmente, né, queridos irmãos, eu coloquei o Wi-Fi aqui em casa, mas o Wi-Fi deu problema hoje, olha que coisa, né? Então, eu já fiquei aí meio nervosa de cedo, já conversei com o LC, conversei com o pastor, o Wi-Fi não tá pegando, sendo que o Wi-Fi aqui da Vivo que eu coloquei é muito bom, né? Até porque eu vou começar a dar aula novamente no Colégio Mirassol de São Paulo, e eu vou precisar de muita internet aqui. Mas eu estou roteando novamente do meu celular. Então, irmãos, nossa aula deverá durar uns 40 minutos, mais ou menos, e se cair, vocês aguentam que a gente dá um jeito. Amém? Bom, queridos, vamos então começar a nossa aula. Hoje, queridos irmãos, como é o primeiro domingo, né, que nós estamos tendo aula de 2021, nós temos que começar o ano com alguns conceitos bíblicos e teológicos que precisam ficar muito firmes na nossa cabeça, no nosso coração. Esses conceitos que nós vamos ver hoje tem que transformar a nossa vida, queridos. Nós temos que sair dessa aula firmados e transformados por tudo aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar hoje. É uma aula que vai começar hoje e vai terminar no outro domingo. Não vai terminar hoje, ok? Mas é muito importante que nós vamos começar e iniciar falando sobre Jesus, certo? E, queridos irmãos, essa aula, na verdade, eu pretendo avançar com ela até para as coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje e que tem a ver com todos os conceitos bíblicos que nós vamos ver, inclusive de pecado, certo, irmãos? Então, nós vamos iniciar com uma palavra de oração, amém? Senhor, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor possa agora desembaraçar os nossos caminhos, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha com teu Santo Espírito, encontre em nós agora, Senhor, um canal livre de acesso para recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, Pai. Transforma as nossas vidas, Senhor, que o Senhor fale, que o Senhor realmente mude as nossas mentes, que o Senhor possa invadir o mais profundo do nosso coração, das nossas emoções, e que o Senhor, ó Deus, possa nesse momento nos limpar, nos purificar, perdoar os nossos pecados, Pai, para que nós possamos receber agora o que o Senhor tem para nós. Não aceitamos nada que não venha de Ti, que apenas o Senhor seja agora, ó Pai, a ministrar nos nossos corações. Em nome e para a glória de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, a Bíblia, ela fala muito sobre um assunto. Esse assunto, ele vai desde Gênesis até Apocalipse, tá? Ou seja, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento trata do assunto que se chama sangue, ok? Quero começar lendo um texto aqui para vocês, que está em Levítico 17:11. Que diz assim: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Queridos, esse texto está dizendo o seguinte, que o sangue faz expiação sobre a carne aí é a nossa vida, ok? É a vida do ser humano. Em virtude da nossa vida. O que é a palavra expiação que vai aparecer aí? Esse texto que eu acabei de ler na verdade, faz parte da lei mosaica, ok? Que são as leis que Deus deu a Moisés, para que o povo vivesse de acordo com essas leis, e para que, naquele momento, queridos, em que eles estavam vivendo, a única maneira deles terem perdão, expiação do pecado, seria com derramamento de sangue de alguns animais. Já já eu volto nisso. A palavra expiação que aparece aí, queridos, é a palavra kafar, que significa cobrir, é literalmente cobrir. Quando você vai dormir, que você se cobre com uma coberta. É exatamente isso, tá? Expiação é cobrir.
é fazer propiciação, é cobertura de algo, é proteção. Essa é a palavra expiação. Então, na verdade, ela tem o sentido de cobrir os pecados, de proteger, de pacificar, ok? Pacificar, guarda bem essa palavra aí. Esse texto, queridos, de Levítico 17:11, que eu acabei de ler, na verdade, está lá quando Moisés recebeu as leis. Mas quando Deus vai falar sobre cobrir, sobre expiação pelo sangue, essa história começa muito antes da lei que foi dada lá, em Levítico 17. Esse texto, queridos, de cobertura, de derramamento de sangue, ele, na verdade, tem a ver com Gênesis. Ele começa em Gênesis 3, capítulo 3, quando o homem pecou. Adão e Eva caíram no pecado, é a queda da humanidade. O versículo 21 do capítulo 3 diz assim, olha, depois que o homem tinha pecado, ele se escondeu, ele viu que ele estava o quê? Estava humilhado, envergonhado, e ele tenta se esconder de Deus, né? A verdade é essa. Gênesis 3:21 diz assim, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vocês estão percebendo aí, queridos, que para cobrir a nudez de Adão e Eva, que na verdade essa nudez de Adão e Eva, ela ia muito além da nudez física. A nudez aí era moral, eles estavam moralmente nus, eles estavam caídos, a alma deles estava o quê? Totalmente nua, descoberta, suas vergonhas estavam ali, tá? Patentes diante de Deus, porque eles desobedeceram. A desobediência fez isso. Essa vestimenta, queridos, exigiu que animais morressem, porque a palavra pele aí é pele de animal. Vestimenta, a palavra vestimenta é túnica, túnica de animal. Então, animais precisaram morrer, sangue precisou ser derramado ali, queridos, logo no início, quando só existia no mundo Adão e Eva. E a Bíblia fala que Deus sacrificou esses animais, foi Ele que fez isso. E Ele os cobriu, e Ele os vestiu com aquela pele, que provavelmente ainda estava com sangue, né? Irmãos, é interessante notar aqui que a palavra pele, tá? Pele, ela tem aí uma correlação com a palavra luz em hebraico. Como assim, Sandra? A palavra pele em hebraico é or, O-R. A palavra luz em hebraico é or também, só que é O-H-R. Uma está relacionada com a outra. Então, o que acontece? Muitos estudiosos do Antigo Testamento e a tradição rabínica, ela diz o seguinte, que quando houve, né, esse sacrifício desses animais para cobrir Adão e Eva ali, então a gente poderia até fazer um simbolismo. A túnica de pele significava túnica de luz. Por quê? Porque o pecado traz trevas para nossa alma, queridos. Pecado é trevas. Pecado é estar na ausência de Deus. Pecado, queridos, é abrir uma legalidade para Satanás, o príncipe das trevas. Então, esta cobertura de peles foi uma cobertura não só do sangue do animal ali, mas aquele sangue, ele significa luz, é túnica de luz. E a gente agora aqui vai fazer o quê? Vai fazer na verdade, um link para dizer o seguinte, que Jesus é a luz do mundo. Ele veio, a salvação de Jesus é para trazer luz. Então, essa túnica está simbolizando o próprio Senhor Jesus. Então, ali, queridos, começa o derramamento de sangue por causa do pecado. Por meio do sistema sacrificial, então, queridos, que já está lá em Levítico 17, né, através de Moisés, a adoração estabelecida pelo Senhor tinha que ter derramamento de sangue pelos pecados. Então, os pecados eram cobertos, expiação, pelo derramamento de sangue. A seriedade do pecado, o pecado é uma coisa seríssima, irmãos, para Deus, seríssima. A seriedade se vê pelo esforço do sacrifício, morte. Simplesmente tem que morrer. É o sacrifício que tem que se fazer pelo pecado. E
esse sacrifício, na verdade, esse preço tem que ser pago ou pelo culpado, pelo pecador, ou por um substituto que fosse aceitável, né? Então, para cobrir as transgressões, os animais oferecidos tinham que ser limpos e sem defeito. Não podia ser qualquer bicho. Tinham que ser animais que Deus escolheu ali para sacrificar, e tinham que ser limpos e tinham que ser sem defeitos. Cada sacrifício no altar que era feito era o cumprimento de uma pena de morte exigida pela lei, pela santidade de Deus. O sistema sacrificial, queridos, ensinou às pessoas que o Senhor é santo e Deus não habita no meio do pecado. Deus não pode estar, tanto que lá em Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a Deus, ele fala, olha, ninguém que viu a minha face sobreviveu, ninguém pode viver estando diante de mim. Por quê? Porque o homem é pecador e Deus é santo, habita em lugar santíssimo. Então, o sistema sacrificial ensina que o Senhor é santo e que as transgressões, ou seja, o pecado, devem ser punidos, tá? E que a propiciação, a cobertura pelo pecado, ocorre somente através do derramamento de sangue. Porque é como se Deus agora olhasse para a pessoa e visse nela o sangue derramado, por isso a cobertura. Hebreus 9, 22, parte B, diz assim, irmãos, sem derramamento de sangue não há remissão. Já eu vou falar dessa palavra. Esses sacrifícios, queridos, eles podiam apenas cobrir o pecado. Cobrir, tá? Um cordeiro supremo, que não eram aqueles animais, foi necessário para que o pecado não fosse apenas coberto, mas fosse removido. Removido, tirado. Retirar o pecado é uma coisa, cobrir é outra. Tá? João 1, 29, João Batista, ele quando avista Jesus, olha o que ele fala. Eis o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. O perfeito sacrifício pelos pecados, irmãos, é Jesus. Ele, e somente ele, é capaz de fazer isso. Tá? Então vamos agora avançar um pouquinho mais aqui. Jesus, queridos, ele já existia antes da fundação do mundo. Jesus é Deus e nunca deixou de ser Deus. Por isso, somente ele tinha condições de remover o pecado. Colossenses 1, versículos 16 a 17, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então é claro aí a Bíblia dizer que Jesus, ele é Deus, ele sempre existiu. Em casa vocês podem ler o texto de João, capítulo 1, que ele também vai tratar da divindade de Jesus. E vai dizer que ele se fez carne. O Deus que é Jesus Cristo, o único Deus, se fez carne. É João, capítulo 1. E aí, queridos, a gente vê o seguinte. Jesus, embora sendo Deus, ele cumpriu o plano de redenção, de retirar o pecado que o Pai propôs. Ele cumpriu. Ele derramou o seu precioso sangue. Só ele tinha condições de fazer isso. 1 Pedro 1, 18, de 18 a 20, diz assim, 1 Pedro 1. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. É a legalidade do pecado que está em nós, queridos. É isso que ele está falando. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, olha lá, falando que Jesus já existia, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós.
Então, queridos, a concepção de Jesus, ela foi sobrenatural. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Maria. Quero que vocês entendam aí que não teve participação genética dos genes nem de José e nem de Maria. Não teve participação genética de nenhum dos dois. Por essa razão, nenhum pecado que já estava, ok, queridos? Desde a época de Adão e Eva, desde a queda, esse é um assunto que eu vou falar depois, não é hoje. O pecado, a legalidade do pecado, ele entrou totalmente no ser humano. Ele entrou na mente, deturpou a mente, o coração, as emoções e o nosso corpo também. O nosso DNA, queridos, a nossa genética foi modificada pelo pecado. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Como Jesus, ele não tinha esse DNA humano, porque ele não tinha a genética nem de José e nem de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, então o pecado não habitava nele. Ele nasceu sem pecado, porque todo ser humano nasce em pecado. Ok? Mas Jesus, apesar de nascer sem pecado, ele nasceu como ser humano, ele foi perfeitamente humano, perfeitamente homem. Por isso, ele era o quê? Totalmente adequado para assumir essa penalidade de morte por nós. Queridos, ninguém pode ter um relacionamento com Deus, porque ele é santo e o nosso pecado impede que a gente chegue até o Pai. Ninguém pode chegar até ele, o pecado impede. Tá? O sangue de Jesus oferece tudo o que precisamos para chegarmos à presença do Pai. Ele planejou e iniciou um caminho para a reconciliação com a humanidade caída. O próprio Deus fez isso. Planejou essa reconciliação, determinou essa reconciliação nossa com ele. Ele poderia simplesmente ter destruído Adão e Eva e feito de novo. Mas ele preferiu não fazer isso. Ele preferiu agir em amor. E já o que? Estabelecer o plano de redenção. A palavra redimir, queridos, agora eu quero falar um pouquinho dela, né? A palavra redimir significa obter algo de volta. Então é assim, algo que era meu foi para outra pessoa. E essa pessoa tem posse daquilo que era meu. O que eu faço? Através de um pagamento de alguma coisa que eu ofereço para aquela pessoa, eu obtenho aquilo de volta. Eu pego de volta para mim. Seria mais ou menos isso. Jesus foi à cruz, queridos, com o propósito de nos redimir. O que é isso? De nos pegar de volta. Por quê? Porque o pecado nos escravizou e abriu legalidade para Satanás. E Satanás passou a ter o quê? Passou a ter, na verdade, digamos assim, juridicamente, o direito sobre o ser humano. Foi isso que aconteceu, o pecado fez isso. O que Jesus faz? Jesus tira a legalidade de Satanás. Ele tira esse direito de Satanás, ok? Por quê? Porque ele nos compra de volta. Porque ele tira a escravidão de nós. Isso é redimir. Por isso que eu estou falando que esses conceitos precisam estar na nossa cabeça para o ano inteiro aí que nós vamos viver. Na verdade, a vida inteira, né? Até a consumação dos séculos. Efésios 1, 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ele vai falar nesse texto o seguinte, ó, temos a redenção pelo seu sangue. Essa palavra redenção é remissão. Em grego é apolutrosis, que significa pegar de volta, resgate. Significa libertar mediante pagamento. Você paga para alguém e pega de volta. Tá? Comprar de volta. Comprar-nos através da dívida do pecado. E nos trazer ao nosso estado novo. Libertação efetuada por meio da morte de Cristo. Para quê? Para nos livrar da ira retributiva de Deus, que é santo, e da punição merecida que ele tem contra nós. Então, queridos, isso é redenção.
Ah, é pagar o preço, é receber de volta, é libertar da ira. Isso é redenção. Aí, ele vai dizer aqui ainda no texto de Efésios 1:7, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A palavra remissão, que é afeses, em grego, é perdoar. O que é perdoar? Perdoar é livrar, queridos, é tirar. Isso é tirar o pecado. Perdoar, a palavra aqui, perdoar, que é remissão, é tirar o pecado. É alguém ficar o quê? Desobrigado de pagar dívidas. É libertar da prisão. Estávamos todos prisioneiros e fomos libertos. Tínhamos que pagar o preço. Mas olha o que aconteceu ali. Fomos resgatados. Redenção. Perdão. Por isso que quando Jesus está ali na cruz e na hora que ele morre, o que ele fala ali? Está pago. É por causa disso aí. Está pago. Não importa quão ética, moralmente ética e boa uma pessoa é. Ah, a pessoa fala, eu sou honesta, eu sou boa, eu ajudo os outros, eu não falo mentira. Ah, mas eu sou uma pessoa que só faz o bem. Não importa essa pessoa ser dessa maneira. A Bíblia fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado está intrínseco. O pecado faz parte da natureza humana. Não tem como se livrar do pecado. É impossível. Romanos 3:23. E o salário do pecado é a morte. Já falamos isso no começo da aula. Queridos, o pecado é um senhor. Pensa num senhor, o dono de uma empresa. Ok? Ele é o senhor. Aquela empresa tem empregados. Agora vai um pouco mais para trás. Pensa na época que tinha escravidão. O senhor dos escravos. O pecado é isso aí. Ele é o dono. Ele é o senhor. Ele retribui os seus servos. Esse senhor, ele retribui o pagamento que ele dá para os seus servos, que servem ele, é morte. Romanos 6:16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Seja do pecado para a morte, olha lá, ou da obediência para a justiça. Existe no mundo, queridos, entenda bem isso, 2 tipos de pessoas no mundo, tá? O que serve ao pecado como seu senhor, ok? Então ele trabalha para o seu senhor. Quem é o seu senhor? É o pecado. Ele está escravo desse pecado. Como é que ele vai pagar esse senhor? Com a morte. É morte eterna. É isso que eu estou falando. E existe outro tipo de pessoa que serve a Deus através do sangue de Jesus, que é aquele que é salvo por ele. Então, este recebe o quê? Vida. Tá? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é vida eterna. Ou a pessoa aqui na terra, ela está escrava e servindo ao Senhor dela, chamado pecado, ou ela está escrava e servindo ao Senhor dela, chamado Jesus Cristo. É um dos dois, não tem escapatória. Não tem um terceiro tipo de pessoa, não existe. Bom, queridos, para nos libertar do pecado, Jesus teve que pagar um preço. Mas existe uma confusão teológica hoje em relação a algumas igrejas que acham que Jesus pagou esse preço para Satanás. Tá? Tem muita gente por aí dizendo que Jesus pagou para Satanás. Jesus pagou para o Pai. Pagou para Deus. A exigência foi para o Pai. Que fique bem claro isso daqui, tá? Ele morreu como resgate pelas transgressões que nós cometemos em relação a Deus. Aonde? Na sua primeira aliança. Deus fez uma aliança com a humanidade quando criou essa humanidade. Essa aliança, queridos, ela está descrita lá em Gênesis 1,
dos versículos 26, isso mesmo, Gênesis 1, dos versículos 26 a 30. Eu não vou ler, queridos, mas a aliança foi o seguinte: Deus criou o ser humano, deu a ele todas as coisas criadas, para que o ser humano fosse o quê? O mordomo de Deus. Ó, tô te dando a terra que eu criei. Tô te dando tudo que eu criei. Toda a criação pertence a você, para você o quê? Administrar. Deus falou para o homem. Você vai administrar e cuidar de tudo isso, porque o dono de toda a criação sou eu. Mas você tem agora a minha permissão, você tem agora a minha unção, se é que nós podemos usar esse termo. Você tem agora o quê? Você tem agora a minha permissão para cuidar de tudo. Você precisa administrar tudo que é meu. Essa foi a primeira aliança que Deus fez com o homem. E a aliança continua dizendo o seguinte, Gênesis 2:16, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Vai, Deus falou para o ser humano, administra tudo, sede fecundos, multiplica, coloca mais gente nessa terra, mas vocês vão me obedecer. A aliança de Deus com Adão e Eva, com a humanidade, é a aliança adâmica de obediência. Pode comer tudo que tem na natureza. Bem entendido, queridos? Todas as plantas, tá? Se você pegar lá o texto de Gênesis, capítulo 1, você vai ver claramente que todos os animais tinham ao seu dispor as plantas para comer, as ervas, as frutas, os legumes, e nós também. Não vou falar desse assunto agora porque é para depois, mas ninguém era carnívoro, ok? Por isso que eu falo que o DNA foi modificado. Mas Deus queria obediência. Você vai comer de tudo, mas não vai comer daquela ali. Então, essa é a aliança que o homem quebrou. Foi mais do que comer daquele fruto, foi desobediência. E essa aliança, queridos, ela incluía maldições proferidas contra a humanidade. E por causa do pecado de Adão e Eva, Deus teve que o quê? Banir Adão e Eva da presença dele. O homem foi banido, alienado. Depois eu falo dessa palavra. Mas Deus, ao mesmo tempo, lá em Gênesis capítulo 3, ele também já deu o quê? A promessa de salvação, de livramento. Então, o que a gente vê ali, queridos, em Gênesis 3, de 16 a 19, é o cumprimento da maldição que cai sobre o ser humano, por causa do pecado. Vocês podem ler em casa, a maldição cai sobre a mulher, sobre o homem. A maldição cai sobre a serpente, que na verdade é Satanás, que já está amaldiçoado, né? E a maldição cai sobre a terra. Quero que vocês entendam que cai sobre toda a terra. A maldição cai sobre o universo, queridos, sobre o cosmos. O cosmos está caído. Mas aí a gente vê lá o texto que já foi inclusive estudado aqui, de Gênesis 3:15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tudo caiu em maldição, a aliança foi rompida. O que está acontecendo agora a partir da queda, irmãos? A ira de Deus está sobre a humanidade. A ira de Deus está sobre as coisas criadas. Isso é literal, não é metaforicamente falando. Por isso que Deus precisa agora providenciar o quê? Salvação. Deus precisa providenciar o quê? Redenção, expiação, tirar o pecado, cobertura. Deus precisa providenciar isso. Senão não tem como mais o ser humano estar na presença de Deus. A lei de Deus, queridos, ela obriga todo ser humano a cumprir exigências, tá? Para estar na presença de Deus, ele deu a lei mosaica, as leis dele. E essa lei precisa ser cumprida. Só que tem um detalhe, ninguém consegue cumprir essa lei. Ela é impossível para nós de cumprirmos essa lei na íntegra, na risca. Não é possível para o homem cumprir. Jesus, então, veio para cumprir a lei. Essa lei que era uma exigência, como ser humano perfeito.
Romanos 5 diz assim, queridos, deixa eu pegar aqui o texto para vocês. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vocês estão vendo aqui que aparece a palavra ira? Ser salvo da ira de Deus. Por isso que eu falo que Jesus pagou o preço para Deus, não foi para o diabo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, aí ó, o pecado de Adão, tá? Sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que é Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Agora, olha o que ele fala aqui, ainda estou em Romanos 5, tá? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei, queridos, ela serve para mostrar que nós somos pecadores. Para isso, a lei aponta o dedo para mim e para você. Você, Sandra, é miserável pecadora. Não tem solução para a tua vida. É isso que a lei faz. Tá? Então, vamos lá. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, olha que coisa maravilhosa. Superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, o que a gente vê aqui? A gente vê que o pecado, que é mostrado para nós todos os dias através da lei que a gente não cumpre, ele nos leva à morte. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Jesus. A salvação de Jesus é superior à lei, é superior ao pecado, vai além de tudo que eu e você podemos imaginar. Por isso eu quero dizer o seguinte em relação a isso, queridos. Quando se trata de perdão dos pecados, todos nós temos a ideia de que o Senhor perdoa os nossos pecados porque nós pedimos perdão a Ele. Qualquer pessoa nessa terra pode pedir perdão dos pecados a Deus e Ele perdoa. Não é assim. Isso não é teologicamente correto. A base para o perdão de Deus aos nossos pecados não é o nosso pedido, senão qualquer um aí fora pode pedir perdão. Mas é o pagamento que Jesus fez. Tá? Por que Deus perdoa os nossos pecados? Porque Jesus pagou o preço. Então, lá na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Só que a gente tem que entender o seguinte: perdoados daquele que vem a Cristo e o reconhece como o único Senhor e Salvador da sua vida, e reconhece que é miserável pecador, e que não tem solução para a sua vida, e se entrega a Jesus. É para esse aí que o perdão de pecados na cruz já está feito, já está pago. Então, quando nós agora diariamente confessamos o nosso pecado, Deus nos perdoa, porque isso foi feito por Jesus lá atrás. Porque o sangue dele está sobre nós. Senão isso não aconteceria. A justiça de Deus não permite que ele perdoe transgressões e pecados sem sacrifício. Tá? Não há nada que nós possamos fazer para ganhar esse perdão. Nada. Somente o que é concedido pelo sangue de Jesus na nossa vida. É a única maneira. E a palavra justificação, que eu li aqui em alguns versículos, né? Significa que o Pai aceitou a morte de Jesus por nós como pagamento integral pelos nossos pecados, e agora nós nos tornamos aceitos, justos. Isso é justificação. Porque se Deus não tivesse aceitado, não teria justificação sobre nós.
Então, Deus aceitou o pagamento de Jesus. E nós agora nos tornamos o quê? Aceitos para Deus. Isso é ser tornado justo. Seria mais ou menos isso aqui, queridos. Jesus colocou todas as nossas iniquidades, ou seja, nossos pecados, em sua conta, na conta dele. Ele pegou todos os nossos pecados e colocou nele. Caiu sobre ele, na conta de Jesus, lá na cruz. E aí ele fez o quê? Ele pagou o preço, morreu. E naquele momento, o que ele faz? Ele pegou toda a sua vida, Jesus, sua vida que é santa, pura, imaculada, e transferiu para nós. Vocês perceberam o que Jesus fez? Pegou o pecado nosso, transferiu para ele. E a vida justa dele, perfeita, transferiu para nós. Por isso que a Bíblia fala que já não sou eu, mas quem vivo. É Cristo que vive em mim. O dom da justiça, queridos, isso aí, essa justificação que nós acabamos de ler, deve nos levar, então, a viver uma vida que reflete a posição irrepreensível diante de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por isso, irmãos, que nós temos que agora viver uma vida em que nós temos que glorificar a Deus através do nosso corpo, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, com a nossa boca, com tudo que nós fazemos, porque nós fomos comprados por preço. Então, nós temos que viver uma vida digna diante do Senhor. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, queridos, nós temos o quê? Paz com Deus. Justificados, é o que eu acabei de falar. Somos aceitos. Dikaió, essa é a palavra grega, para justificado. Somos aprovados. Somos tidos por inocentes. Porque Jesus agora fez esse sacrifício. Somos adequados para Deus. Hoje nós podemos chegar na presença de Deus, porque o Senhor Jesus é o nosso mediador. É o sangue dele que nos leva na presença do Pai. E, mediante a fé, através disso, nós podemos agora ter paz com Deus. A palavra paz é ereine, que também lá atrás no hebraico, ereine no grego, lá atrás no hebraico significa shalom. Shalom, queridos, tem um significado muito abrangente. Ter paz com Deus é nos unirmos em totalidade, totalmente aceitos a Deus. É estar diante dele, participando de tudo aquilo que Deus tem para nós. Isso é paz. Nós fomos unidos com o Pai através de Jesus Cristo. Isso é shalom, isso é paz. É ter a harmonia perfeita, é a paz da salvação. É ter o quê? Salvação na integridade, é salvação da mente, das emoções, do corpo, de tudo. Tá? É sermos integralmente felizes e perfeitamente alegres e satisfeitos com Deus. Isso é ter paz com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E eu vou finalizar minha aula dizendo o seguinte: quando em um relacionamento ocorre separação, que foi o que aconteceu conosco, né, através do pecado, ocorreu separação entre nós e Deus. Ocorre também a alienação. O que aconteceu com o pecado, que nos separou de Deus, foi alienação. A palavra alienação, queridos, é estar alheio a si próprio. Ou seja, é o sentido de que nós deixamos de ser o quê? Donos de nós mesmos. Quem começou a ser dono de nós? O pecado. Satanás. Isso é alienação. Mas alienação também tem um termo jurídico. Esse termo jurídico significa transferência de propriedade e de direito. Ou seja, a propriedade de direito sobre nós, o pecado nos alienou, transferiu essa propriedade de direito para quem? Para o diabo e para o próprio pecado. O pecado começou a ser dono de nós. Satanás começou a ser dono de nós. Só que aí o que Jesus faz? Jesus muda isso. Através do seu sangue na cruz,
Essa mudança passa a ser o quê? Ela muda para aceitação e ela muda para restauração, redenção. Então, o que acontece? Fomos comprados de volta para Deus e agora nós pertencemos ao Senhor e agora nós somos aceitos, somos tornados adequados e somos unidos em shalom, em paz com Deus, para toda a eternidade. Então, agora, a legalidade jurídica de alienação não existe mais sobre nós. Nós não somos mais alienados. Nós somos agora o quê? Unidos com Deus em Cristo Jesus, pertencentes a Ele. E somente a Ele. Porque Cristo nos reconciliou com o Pai. E essa iniciativa, queridos, partiu dele. Último versículo de hoje. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 1, de 19 a 22. Essa é a nossa posição agora, queridos. Nós estamos diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por isso, sangue de Jesus. Começamos falando de sangue, né? É o quê? É o que está sobre nós. E que não apenas cobriu o nosso pecado, mas tirou a escravidão do pecado sobre nós. Eu vou continuar essa aula, porque essa aula tem conceitos teológicos muito profundos. Semana que vem, eu vou me aprofundar falando de santificação, mas também eu quero falar sobre a questão de que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E a terra também vai ser redimida. O sangue de Jesus também é para redimir o planeta Terra, ou seja, as coisas criadas. E é por causa dessa maldição que está o quê? A terra caída nessa maldição do pecado, que tudo isso está acontecendo, queridos, inclusive essa pandemia. Mas isso é assunto para a próxima semana. Amém, queridos? Vamos encerrar aqui. Queridos, é muito importante, então, eu sei que essa aula foi gravada. Eu gostaria de pedir para que nós depois pudéssemos ouvir de novo, porque tem conceitos bíblicos aqui que nós precisamos ter arraigado, alicerçado dentro de nós, para a gente não esquecer isso no nosso dia a dia. Amém? Pastor, você pode orar? Amém? Ó Deus querido, nesta manhã nós te agradecemos pelo presente que o Senhor tem nos dado a cada dia, que através da tua misericórdia nos alcança a todos os instantes, que é a graça do Senhor. A graça que nos perdoa, a graça que nos levanta, a graça que nos justifica, a graça, Deus, que nos impele a cada dia a buscarmos o Senhor, fortalecer a nossa fé. Obrigado por esse tempo de palavra, pela mensagem, Senhor, restauradora e exortativa também, para que nós não fiquemos alienados, mas que fiquemos sintonizados, ó Deus, com a vontade do Senhor para a nossa vida, enquanto teus filhos, e que isso, ó Deus, possa nos ajudar a ter consciência das consequências, ó Deus, de nós estarmos buscando isso ou apenas tão somente ouvindo. Nos ajuda, Senhor, que não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes de toda essa sua palavra na nossa vida. Sandra, obrigado pela vida de todos que estão participando, e que tu possas ficar conosco enquanto estivermos separados. Pedimos pela tua igreja, pedimos por todos os nossos queridos familiares, irmãos, e que o Senhor possa abençoá-los no nome de Jesus. É a nossa oração com gratidão pelo teu grande amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe, queridos. E uma boa semana para todos, em nome de Jesus. Amém?